Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer um comentário com base na lição de número 7. E essa lição, ou esse auxílio, que a gente sempre traz todas as semanas, para ajudar professores, superintendentes, alunos, para que vão bem inteirados para a sua escola bíblica dominical. Então a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Unidos em Obediência. Então esse título da lição vai ter como base aí o capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para juntos nós aprendermos mais um pouquinho com base na nossa revista, que é a revista do nosso trimestre. E essa revista, ela está trazendo todo um comentário expositivo da segunda carta de Paulo a Coríntios. Então a gente vai estudar aqui o nosso guia prático. E a nossa verdade prática, mas antes eu quero apresentar também o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, ele se encontra no versículo de número 10 do capítulo 7 de 2 Coríntios, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então nós percebemos no nosso texto áureo que há dois tipos de tristeza, e é exatamente sobre este assunto, no ponto 2, que nós vamos tratar, acerca da tristeza de Deus e a tristeza do mundo. A tristeza de Deus, ela produz arrependimento, ela produz vida. Já a outra tristeza, que é a tristeza do mundo, ela vai aí representar a morte. E já aplicando isso, a gente pode até levar para a nossa classe, para a nossa sala de aula, usando exemplos como, por exemplo, de Judas e Pedro. A gente vai ver que Pedro, quando ele vai ser interrogado por Jesus ali acerca do seu amor para com Jesus, Jesus vai fazer 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E na segunda, quando Jesus vai fazer, ele já vai se entristecer. E na terceira ele vai dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E a gente vai ver que essa tristeza de Pedro vai gerar vida, vai gerar ali uma transformação, uma renovação através dessas perguntas. Então a tristeza de Pedro ali é símbolo de vida, de restauração. E já a de Judas, ela estava encaminhada para essa tristeza do mundo, que é conhecida também como remorso. É a mesma coisa, a tristeza do mundo é a mesma coisa que remorso, onde não promove vida, onde não produz alegria, mas só encaminha para o desespero, e aí a pessoa acaba, às vezes, dando cabo da própria vida, então entrando pelo caminho da morte. Então a gente vai estudar com mais afinco no ponto 2 desta lição, exatamente sobre a aplicação do texto áureo. A nossa verdade prática, ela diz: cristãos devem praticar o amor e o perdão recíproco para que vivam em unidade. Que a nossa verdade prática, ela nos informa que 2 virtudes da vida cristã nós encontramos aqui. A primeira, a prática do amor e do perdão. E a gente vai ver aqui nesse capítulo que essas 2 práticas, tanto do amor como do perdão, elas são recíprocas. Porque a gente vai observar, de acordo com as informações aqui do capítulo 7, que tanto Paulo, ele vai amar e ele vai se expressar, ele vai exortar os irmãos acerca dessa verdade, acerca do amor e do perdão, mas a gente vai ver também a igreja de Corinto sinalizando, correspondendo a este cuidado, a este zelo, a este amor dedicado de Paulo através de Tito. Tito vai levar essa informação para Paulo, e Paulo vai se sentir consolado com essas informações de que a igreja estava recepcionando bem a sua doutrina, os seus ensinamentos, e que a primeira carta fez um efeito muito positivo. Então tudo isso vai soar no ouvido de Paulo como algo alegre, um regozijo, um consolo para o momento que ele estava vivendo. Então a gente quer destacar isso, de que essa prática cristã, o amor e o perdão, são recíprocos, tanto da parte da igreja como da parte do seu líder, que era Paulo. A gente agora vai passar para o ponto 1 da nossa lição, que o ponto 1 vai falar sobre o afeto e sinceridade. É com base do verso 1 até o verso 7, aqui do capítulo 7, que é o capítulo do nosso estudo. O primeiro tópico
a unidade entre os irmãos. Perceba que a unidade entre os irmãos tem que ser destacado nesse primeiro tópico, porque a gente vai ver que Paulo ele vai iniciar o capítulo 7 convidando, chamando a igreja a se tornar pura. Ele está fazendo um convite para que essa igreja se santifique, tanto na questão do corpo físico como do espírito. Ou seja, Paulo está dizendo a essa igreja que ela precisa se purificar, por completo, em toda a sua plenitude, tanto a parte material como a parte espiritual. E quando essa igreja atende esse convite de Paulo, a purificação, a santificação, eles estão habilitados a estarem unidos, a estarem fazendo aí apenas uma unidade, nesse mesmo propósito de família, de irmãos. Então a gente vai ver que isso só acontece se eles não ignorarem o pedido de Paulo do versículo 1, onde Paulo exorta eles a eles trabalharem a questão da purificação, a questão da santificação. Se eles fizerem ou aplicarem bem esta lição, aí essa unidade ela vai ser completa, essa unidade ela vai ser perfeita, essa unidade aí que o nosso comentarista apresenta aqui, unidade entre os irmãos, ela vai ser uma unidade aí dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então a primeira aplicação que nós precisamos levar à nossa classe é concernente a esses primeiros passos, aqui do capítulo 7, do versículo 1 em diante, até o versículo de número 2, aonde o Paulo vai iniciar o capítulo já entregando essas instruções, que através dessa purificação que a igreja de Corinto ia passar, eles estavam aí se habilitando a serem unânimes, estarem em uma só unidade. A igreja de Corinto agora ia deixar de ser aquela igreja que nós tínhamos conhecimento da primeira carta, que era uma igreja dividida, uma igreja de grupos, uma igreja partidarista, onde cada um tinha o seu partido. A gente vai ver que se eles se santificassem, se eles se humilhassem, se eles se purificassem, tudo isso ia sair da mente dele, dos corações deles, e eles iam ser guiados agora pelo Espírito, nessa unidade. Então é isso que a gente precisa destacar. O segundo tópico fala a mútua consolação. Aqui é do verso 3 ao verso 4, aonde Paulo ele vai dizer para aquela igreja que ele amava aquela igreja, que aquela igreja era alvo do amor, do cuidado e do zelo e da preocupação dele. E parece, quando a gente lê o versículo 3, parece que Paulo já tinha falado isso a essa igreja. Mas aqui no verso 3 ele está reafirmando essa verdade. Ele dizendo, olha, eu amo todos vocês. Aí ele diz, nós estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. A expressão de Paulo aqui é instruindo, é dando aí um consolo, é animando esse povo, é levando esse povo a estar bem empolgado, para viver aí como dispenseiros de Cristo. E a gente vai entender que no verso 4, Paulo vai dizer assim, olha, eu aposto em vocês, eu confio, eu acredito em vocês. E a minha maior alegria, o meu maior orgulho é de tê-los, vocês, como sendo meus seguidores, meus discípulos, igreja que fez parte do meu ministério. Então a gente vai ver que Paulo ele vai demonstrar esse afeto a essa igreja. E essa igreja, ouvindo isso, ela vai sinalizar aí para o apóstolo Paulo, através das informações que Tito vai levar, de que ela também amava, de que ela também tinha esse zelo. Ainda que no meio dela tinha alguns que não consideravam, que estavam intrigados com Paulo, que achava que Paulo era um falso mestre porque tinha sido, essas pessoas que se levantaram contra Paulo tinham sido envenenadas pelos falsos mestres, pelos os judeus legalistas. Então eles estavam, de uma certa forma, achando que Paulo era um usurpador. Na verdade, a gente vai ver que tudo isso vai servir para o cenário que Paulo realmente estava querendo, exortando através da primeira e dessa segunda carta, e ele vai chegar no final e vai tirar essa conclusão, de que a forma como ele falou com essa igreja, valeu a pena para essa igreja ser restaurada, para essa igreja voltar de onde ela tinha, quem sabe,
caída. Então a gente vai ver alguns crentes criando essa barreira entre o seu líder, que era Paulo, e a sua forma de congregar. Mas tudo isso vai cair por terra depois que Paulo expressa esse consolo, esse amor, né? Então a gente vai ver que é mútuo, tanto por parte da igreja como por parte de Paulo. Então aqui a gente já aplica para a nossa aula, né, prática, que quando nós temos o respeito, que quando nós consolamos as pessoas, então tudo isso contribui para um bom relacionamento. Então a gente precisa entender que quando se tratar de consolação tem que ser mútuo, tem que ser das duas partes, porque senão vai ser como diz a palavra de Deus. Como poderão andar dois juntos, né, se não houver ali um acordo, né, se não houver ali, né, uma conversa amistosa, né, um relacionamento amistoso? Então a gente precisa também fazer esse destaque. O terceiro, do primeiro ponto, fala sobre a expectativa correspondida. Aqui é do verso 5 até o verso 7, onde Paulo ele vai ter todas as expectativas deles correspondidas. A gente vai falar, né, ou reafirmar o que Tito vai encontrar Paulo e vai levar essas boas novas, essas informações que são novidade para Paulo. Então todas as expectativas de Paulo vai ser aí correspondida ou suprida. Paulo ele vai chamar a atenção na primeira carta de Coríntios, vai falar grosso, né? Vai falar de um jeito meio que áspero, mas na verdade era para disciplinar aquela igreja. E a gente vai ver no próximo ponto um tópico tratando sobre essa boa disciplina de Paulo. Então Paulo, a gente destaca aqui nesse tópico, quando se trata dessa expectativa correspondida, a gente precisa destacar que Paulo ele era um mestre por excelência, ele não estava perdido, né? Aqui no verso 5 até o 7, ele estava redigindo todo o processo legal que a igreja de Corinto precisava passar para que alcançasse a bênção, para que alcançasse aí ou voltasse a trilhar o caminho da verdade, de onde eles tinham se afastados porque foram enganados, porque foram motivados por falsas, vamos dizer que falsos ensinos, heresias dos falsos mestres. Então tudo isso contribuiu para que essa igreja ela se encontrasse nesse cenário. E aonde a gente vai ver que Paulo não vai desistir, e ele vai gerar essa expectativa, e essa expectativa ela vai ser respondida. O ponto 2 da nossa lição vai falar sobre a tristeza segundo Deus. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a boa disciplina. Aqui é com base no verso 8. Aqui a gente vai ver um mestre, né, por excelência, o apóstolo Paulo, discutindo acerca da disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é algo que todo crente tem que entender que é necessário. Assim como a disciplina ela é necessária em uma casa, em um lar, para a boa organização, para o bom andamento, para as coisas estarem em ordem, assim também na igreja local precisa ter a disciplina, para que as coisas não fiquem bagunçadas. Por isso que em todo o rebanho, né, há um pastor. O pastor é exatamente para isso, para disciplinar, para levar o ensino, para levar as pessoas a entenderem a importância da disciplina. E aqui Paulo ele vai fazer isso com muita maestria, né? Paulo ele vai aplicar a boa disciplina de acordo com o verso 8, aonde através, né, da tese que ele vai levantar acerca do valioso, precioso e desejoso, né, sentimento de comunhão entre os irmãos, a gente vai ver que Paulo ele vai aplicar isso de uma forma da qual a igreja ela vai se submeter, né, a essa disciplina de serem restauradas, porque sem disciplina não há restauração. Sem disciplina as pessoas elas não permanecem na verdade, porque elas acabam ignorando, né, alguns princípios, quebrando alguns princípios, e aonde elas vão se distanciar do verdadeiro evangelho, se distanciar de Deus. Então a gente precisa entender que a disciplina ela se faz necessária também no nosso meio. O segundo tópico, do segundo ponto, fala sobre a tristeza que produz vida ou morte. Aqui é o tópico onde nós vamos aprender, que vai falar sobre esses dois, vamos dizer, essas duas consequências dessa tristeza. A tristeza de Deus, ela vai produzir vida, e vida em abundância. A tristeza do mundo, ela vai produzir morte, e morte eterna. Porque a gente precisa destacar
que essa tristeza, quando ela vem de Deus, ela gera um coração contrito. Lembra de Davi, no Salmo 51, onde ele vai expressar os seus sentimentos, onde ele vai dizer que os seus ossos apodreciam enquanto ele estava em pecado, que o seu coração era contrito, que ele vai clamar pela presença de Deus e vai pedir para que Deus não tire a alegria da salvação. Ali Davi, no momento daquela oração, ele estava triste. Era a tristeza que gerava vida. Depois a gente vai ver que ele vai escrever um salmo já restaurado, já sentindo essa restauração. Então a gente precisa destacar que essa tristeza vinda da parte de Deus, provocada pelo Espírito Santo dentro de nós, é ao quebrantamento, é um coração contrito, é para nos levar à vida. É porque nós precisamos passar por essa tristeza, para que nós venhamos nos arrepender do caminho que estamos vendo e retornar para o verdadeiro caminho. Já a tristeza do mundo é uma tristeza que leva ao desespero, é uma tristeza que não gera bons frutos, mas vai gerar aí a consequência da pessoa ser levada à morte. Então a gente precisa fazer esse destaque entre um extremo e o outro. Uma leva a vida, que vem de Deus, e a que vem do mundo, ela só pode levar à morte. Então é esse destaque que a gente precisa fazer aqui com base no versículo de número 9 do capítulo 7. No segundo, diz a tristeza que produz a salvação. Aqui a gente precisa destacar, com base no verso 10, que a tristeza que produz salvação, ela é provocada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá aquele primeiro estalo na memória, no espírito dessa pessoa que está adormecida pelo pecado. Então, é o Espírito Santo que vai usar alguém para pregar, e através da pregação, através da exortação, essa pessoa que ouve, dentro dela é gerado esse sentimento de tristeza. É como se a palavra ali, colocada diante dela, fosse um espelho. Ela se olhasse ali naquele espelho e ela ia ver a sua real situação de que era um pecador, distante da graça de Deus. Ouvindo a palavra, essa palavra foi sendo trabalhada pelo Espírito e acabou gerando fé no coração, e ela vai agora fazer a sua confissão de fé, vai pedir perdão pelos seus pecados, por tudo que tem cometido. Então, tudo isso a gente precisa destacar, que essa tristeza que produz salvação, ela é gerada pelo Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo, não é papel do pregador, não é papel do pastor, do missionário, do professor da escola bíblica, não, é o Espírito Santo que gera essa tristeza que produz salvação. É quando nós olhamos para o contexto histórico da igreja de Corinto, a gente percebe que Paulo ele se esforçou, mas ele era um instrumento do Espírito Santo. Mas a gente percebe que Paulo, mandando as cartas surtiu efeito. O que foi isso? É o Espírito Santo que canalizou aquela doutrina de Paulo para que entrasse e encontrasse espaço nos corações que estavam sensíveis ou que deram crédito à vontade do Espírito Santo, e ali foi gerando essa transformação. E aí foi gerando essa vida. Então a igreja de Corinto, ela realmente se levanta depois destas cartas doutrinárias que Paulo a envia. Então a gente vai ver que esse resultado foi aí gerado também pelo Espírito Santo, quebrantando todos os corações, todas as almas dos irmãos de Corinto. O terceiro e último ponto, nós vamos trazer um comentário sobre o testemunho confirmado por Tito. Aqui é onde a gente vai aprender, nesse ponto, que toda a insegurança, todas as incertezas, todas as, vamos dizer que as dores de Paulo ali, elas vão agora encontrar um certo descanso, um certo regozijo, uma certa alegria, porque ele estava meio que aflito, ele estava meio que desesperado, querendo receber notícias. E todos nós sabemos que momentos onde a gente precisa receber uma notícia, a gente não recebe, a gente fica meio que ansioso, a gente fica meio que inquieto. Assim era o cenário como Paulo se encontrava. Mas aí depois que Tito chega naquela região, vai chegar com essas informações. E é onde a gente vai ver que o testemunho
que Tito vai trazer vai ser confirmado no coração de Paulo. Paulo ele vai sair, depois dessa conversa com Tito, alegre, né? Confiante de que o Senhor estava no controle o tempo todo. O primeiro tópico desse último ponto vai falar sobre bondade e consolação. Aqui é do verso 11 até o verso 13, aonde Paulo ele vai receber, né, um testemunho acerca da igreja, de que a igreja estava ansiando ver Paulo pessoalmente, e que orava por Paulo, e que queria, né, ver o bem de Paulo. E a gente vai ver que a bondade ali, ela vai ser, de uma certa forma, expressada por Tito a favor de Paulo. E Paulo vai receber, né, essa bondade, vai receber essa consolação vinda da igreja. E a gente vai ver que é como um pai, né, que depois que vê o filho aí já crescido, esse filho ele vai se direcionar ao pai agradecendo. Então, assim, era essa igreja que era considerada filha de Paulo, né, dos seus trabalhos, né, do seu empenho. A gente vai ver essa obra que tomou essa forma, essa proporção, cresceu, e aí Paulo vai receber essa boa notícia de Tito, do pastor Tito, e aonde a gente vai ver que Paulo ele vai ser também consolado. O segundo tópico, do último ponto, vai falar sobre a alegria do bom testemunho. Aqui é com base no verso 14, aonde um bom testemunho ele gera uma alegria no espírito, aonde tira, né, de todo o coração, da mente, todas as inquietações da alma. Então, por isso que vale a pena a gente sempre ter esse bom testemunho cristão, né? Então, a nossa geração ela precisa também ser marcada com um bom testemunho, porque o bom testemunho, na verdade, é uma âncora, é algo que vai ajudar alguém a olhar e ter aquele entendimento que só foi possível porque alguém confiou no Senhor, e se alguém confiou, outro pode confiar. Então isso gera uma alegria, né, que vai alimentando a alma das pessoas que vão vendo, para que eles tenham motivação de continuar, de prosseguir, de caminhar. Então a gente vai ver que isso acontece literalmente, né, nesse cenário onde Paulo está de um lado e a igreja de Corinto do outro. Então a alegria ela vai ser uma alegria perene, que vai gerar paz, que vai gerar vida, tanto na igreja como na vida de Paulo. E o último vai falar sobre afeição e confiança, que é no verso 15 e no verso 16, aonde a gente vai ver que Paulo vai falar, repetir mais outra vez, acerca da admiração, acerca do orgulho, acerca do amor, acerca do zelo que ele tinha pela igreja de Corinto. Como se Paulo olhasse para a igreja de Corinto e dissesse: ainda que ninguém acredite em vocês, mas eu acredito. Vocês, para mim, são meu orgulho. Eu sei que vocês vão vencer. Então, a gente vê que o que motivava Paulo a ter essa confiança, a ter essa afeição pela igreja de Corinto, é porque ele não olhava ali como uma igreja local, mas ele olhava como um organismo vivo. É um corpo aí que não pode ser abafado pelas forças do mundo e nem pela vontade da carne, mas era um corpo espiritual. Era a igreja, ele via no propósito final, a igreja espiritual, que não podia ceder às ameaças e às afrontas, né, daquele momento, da perseguição dos falsos mestres, dos judeus legalistas. Então, tudo isso a gente vê Paulo, de uma certa forma, acompanhando, mas com essa perspectiva espiritual, de que eles não iam ficar à beira do caminho. Então Paulo, ele coloca isso para fora, ele coloca essa confiança, essa afeição que ele tinha e coloca diante da mesa, diante da igreja de Corinto, dizendo para que aquela igreja ela continuasse, né, perseverando em seguir aí a boa doutrina, o bom testemunho, porque Paulo ele se via afeiçoado, ele se via com o coração cheio de confiança acerca daquela igreja, que era só uma fase, que logo logo isso ia passar, como a gente vai ver nas próximas lições que isso passou, e isso foi um regozijo, foi uma alegria para o apóstolo Paulo. Então que Deus abençoe, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.